Oi, sou a Magdalena do canal Wnętrza ze Wnętrza. No último vídeo, vocês pediram para eu mostrar a minha árvore de Natal, o que me surpreendeu um pouco, porque eu não achava que isso poderia interessar alguém. Mas já que é assim, vou contar para vocês sobre ela com prazer. Como vocês podem ver, minha árvore de Natal não é das mais altas, então vou descer até o nível dela. Embora eu deva admitir que este exemplar é o maior que já tive até agora, porque eu sempre compro árvores de Natal em vasos. E elas não podem ser tão grandes assim, porque simplesmente seria difícil levantá-las. E essa árvore de Natal também não parecia tão grande quanto é agora, quando eu a vi na loja de jardinagem ao ar livre. E quando tivemos que trazê-la aqui pelas escadas, porque na loja os rapazes simplesmente colocaram ela no porta-malas. E aqui surgiu o problema de como tirá-la de lá. Mas felizmente, com a ajuda da família, conseguimos. E de alguma forma a carregamos. E no final, descobrimos que o vaso tinha alças especiais e dava para carregar de um jeito mais fácil do que fizemos. Mas fazer o quê, né? Quando a gente não pensa direito na estratégia antes, às vezes acaba tendo que trabalhar mais depois. Mas voltando ao assunto principal, que não é a árvore em si, mas sim os enfeites que estão nela, acho que os mais antigos são aquelas pequenas estrelas e coraçõezinhos que comprei uma vez na Tiger. E eles eram vendidos como etiquetas para presentes. Mas eles são de madeira, acho que de um compensado bem fininho. E simplesmente seria uma pena tratá-los como algo descartável. Por isso, usei eles na árvore de Natal. Para não ficar tão pelada, eu também fiz umas estrelinhas de papelão. E elas têm essas bordas feitas com corretivo. De longe ficam legais, de perto, bom, de perto, como um típico faça você mesmo. Ou seja, poderia ser mais caprichado e bonito. Mas quem é que fica olhando a árvore de Natal de tão perto assim? Eu não. Então isso não me incomoda. E já faz anos que essas estrelas de papelão também estão na árvore de Natal. E o interessante é que eu mostrei como fazia elas em um dos primeiros vídeos do canal. Não sei se ele ainda está disponível, mas mesmo que não esteja, não faz falta. De modo geral, quando escolho as decorações para a árvore de Natal, procuro que elas não ocupem muito espaço. Porque eu sei, pela casa dos meus pais, que quando você pendura aquelas bolas de vidro redondas e depois precisa embalá-las para que não quebrem, acabamos com 3 malas enormes cheias de enfeites no porão. Eu não quero fazer assim. Não tenho tanto espaço para guardar. Por isso, desde o início, a ideia era que fossem enfeites pequenos. Além disso, quando as crianças eram pequenas, eu não queria que elas se machucassem. Não queria que quebrassem os enfeites. Então eram coisas que não quebravam. Agora eu já me afastei um pouco dessa regra. Acabei comprando alguns enfeites de cerâmica da IKEA. Elas são um pouco pesadas para essas arvorezinhas pequenas, mas dão conta do recado e este ano também comprei uns enfeites de pierogi. E com os pierogis tem uma história interessante, porque eu mostrei eles para vocês no vídeo da feira Targov Zetywardnych. É um vídeo sobre artesanato, eu mostrei coisas muito legais lá, mas quase ninguém assistiu, então eu recomendo muito que vocês assistam, caso ainda não tenham visto. Minha filha assistiu ao vídeo, viu os pierogis e falou: "Mamãe, quero desses." E eu também gostei, então falei: "Tudo bem." E aconteceu que todos com as carinhas, que eram os que eu mais gostei, já tinham se esgotado. Mas não estamos lidando com uma corporação, e sim com uma pequena artesã. Então a ceramista sugeriu fazer essas carinhas especialmente para mim e fazer mais uma queima. Então foi muito gentil da parte dela. Só que essa foi mais uma queima, e nem tudo saiu como planejado. Então alguns pierogis não deram certo. Eles eram vendidos como produtos de outlet. Como adoro outlets, tenho muita cerâmica de Bolesławiec comprada assim. E eu mesma também vendo meu livro na versão de outlet. E eu adoro essa solução, porque é assim, na loja, dá para ver essas diferenças. Dá para ver que esse produto tem algum defeito e simplesmente não é totalmente perfeito. Mas depois, em casa, a gente nem presta atenção nisso. E isso é encantador de certa forma. E eu realmente incentivo vocês a fazerem esse tipo de economia. Além disso,
Eu também recebo mensagens de vocês dizendo que compraram um álbum de outlet e esperavam defeitos muito maiores do que realmente tinham, o que é muito agradável para mim. Mas eu avalio tudo no estoque, comparo esses produtos. E esses defeitos, em uma comparação direta, me parecem muito significativos. Mas realmente, entendo que depois, em casa, a gente nem presta tanta atenção nisso. Eu mesma sou assim quando compro coisas de outlet. Então, quando apareceram os pierogies de outlet, eu não consegui resistir e, no final, acabei comprando muito mais do que tinha planejado no começo. E, além disso, foi ótimo porque houve alguns problemas com a entrega. Vocês sabem como é antes do Natal, e eu pude pegar os pierogies pessoalmente, justamente na cidade onde eu ia passar a véspera de Natal. Então, foi uma coincidência engraçada, na verdade. Acho que os pierogies estavam mesmo destinados a mim. Aliás, eu adoro o pierogi, especialmente os ruski, e também gosto muito dos de frutas. Aqueles de repolho e carne eu não gosto, mas os outros são fantásticos, tipo com ricota e espinafre, ou até com queijos amarelos, também ficam ótimos. Nossa, pierogi tem tantas variações deliciosas e no momento eu não posso comer e fico muito triste por isso. Aqui ainda temos os passarinhos. Eles são lindos. Eles são macios, então não vão quebrar, só que são bem grandes. Então fogem da minha regra de enfeites pequenos na árvore de Natal. Mas, sinceramente, eles são tão fofos que eu perdoo isso. Aqui, por outro lado, temos essas decorações de papel, e eu acabei comprando elas, assim como os enfeites em forma de pierogi este ano. Acho que foi totalmente por acaso. Fui na Rossmann comprar shampoo e acabei saindo de lá com enfeites para essa árvore de Natal. É muito gostoso abrir isso, porque primeiro está enrolado e achatado, e depois você desenrola e surge uma forma tão bonita. Isso é incrível. Eu senti que as crianças iam gostar e não me enganei. Uma das bolas está pendurada, não na árvore de Natal, mas no quarto da minha filha, então isso já diz alguma coisa. E elas, claro, também não são muito achatadas, nem muito pequenas, mas dá para desmontar e depois colar de novo. E também são relativamente leves, o que é uma vantagem. Esses bonequinhos e renas, na verdade, eu nem sei de onde vieram. Acho que ganhei de presente. Aqui eu tenho uma bola de Natal comum e ela foi decorada pela minha filha. Está escrito para a mamãe. E já que estamos falando de coisas feitas pelas crianças ou com as crianças, aqui temos a rainha das decorações de Natal. Uma bola feita no jardim de infância com a minha filha. Sinceramente, as professoras do jardim tinham ideias incríveis. Mas, convenhamos, esse coraçãozinho não se compara à bola feita com minha filha. Essa é a decoração de Natal mais legal que eu tenho. Vou contar para vocês como ela foi feita, porque essa ideia pode ser usada de várias maneiras. Primeiro, tiraram fotos das crianças na pré-escola, depois elas foram recortadas dessas fotos. E aqui temos a Lena. Na parte de baixo, a neve é simplesmente feita de papel branco e ao redor tem flocos de neve. E tudo foi plastificado e recortado. Pronto. Não tem nenhum grande segredo. O efeito é realmente ótimo. Aqui embaixo ainda tem a inscrição dezembro de 2019. Então, como vocês podem ver, esse enfeite já reina há alguns bons anos. Às vezes na árvore de Natal, às vezes pendurada nesse armário azul atrás de mim. Simplesmente na maçaneta, assim dá para ver bem. E no caso de árvores de Natal menores, nem sempre dá para encontrar um bom lugar para ter a minha rainha das decorações. Aqui tem também um cavalinho. Ele é muito bonito, com um sininho. E acho que eram dois assim. Também tem uma corrente feita simplesmente de barbante. E nela estão presos uns floquinhos de neve, e acho que renas. Não tenho certeza. E também temos laranjas secas. Aqui, elas costumavam ficar penduradas e eu tentava pendurá-las de forma que tivesse uma luzinha atrás delas. Agora, durante o dia, não tem nenhum efeito, mas à noite fica muito bonito. Mas agora, só restaram algumas e as crianças simplesmente as colocaram nos galhos. Então vamos deixar assim. Aqui tem um coraçãozinho, que acho que era uma decoração de presente de Natal. E eu vi outro por aqui também. Um coraçãozinho de cobre. Ele era vendido antigamente na loja Capibara. Era uma loja de decoração com acessórios muito legais.
Infelizmente, não existe mais. A Capibara, uma vez, presenteou exatamente com essas pequenas lembrancinhas os participantes de um dos eventos para blogueiros de decoração que organizei. E eu também ganhei esse coraçãozinho. Naquela época, eu comprava enfeites de Natal por 4 slots por pacote. E eu não poderia me dar ao luxo de ter um coraçãozinho de cobre tão estiloso assim. Por isso, fiquei muito feliz quando o vi na caixa. E ele já me acompanha há uns 10 anos, acho. Então, muito legal. A loja Capibara não existe mais, mas o coraçãozinho ainda me faz feliz. Então é especial. Lembrem-se disso ao fazerem várias coisas. Às vezes, terminamos um projeto com pena por não ter dado certo, por termos fechado a empresa, por não ter crescido. Mas pensem no que vocês já conseguiram fazer e que isso ainda está com as pessoas de alguma forma. Seja de forma concreta, seja apenas nas lembranças, no conhecimento, nas experiências. Me contem nos comentários quais enfeites de Natal vocês preferem. E eu lembro vocês de nos seguir no Instagram, no TikTok, se inscrever aqui no YouTube, de preferência ativando o sininho. Convido vocês a visitar nossa loja de decoração em bunentchazevinetsi.pl, onde encontrarão nosso álbum Polski Vinente e joias em formato de casinha, que estou usando hoje. Além disso, muitos livros de decoração, jogos com temas de interiores e arquitetura, brinquedos para crianças. Tudo aquilo que pode interessar aos amantes de decoração. Por isso, vale a pena conferir e continuar acompanhando nas próximas semanas, porque ainda temos muitos produtos na fila, só esperando para serem colocados no site. Adicionar cada produto, na verdade, dá bastante trabalho, ao contrário do que parece. Então, tudo isso acaba levando tempo, mas vai acontecer. E vocês vão ficar impressionados quando acontecer. Sério, agora eu me despeço de vocês. Tchau!